Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Aqui na tela nós temos o nosso livrinho que vai evitar que o seu sobrinho ou seu filho vire aquele comunista que fica andando de chinelinho, bolsinha, riponga, com as barbinhas falando, pô, a gente tem que distribuir o dinheiro do mundo e tal. Só pensa assim quem não entende nada de finanças, não entende nada de economia, né? Se você quer evitar que o seu filho ou seu sobrinho ou sua filha ou alguém siga esse caminho, tá aqui. Você tem que ensinar o capitalismo para ele. Se ninguém ensina capitalismo, o que vai acontecer? Chega lá na escola, na faculdade, no DA, tem lá sempre um comunista simpático para aliciar o seu filho e a sua filha para esse mundinho que lá na frente ele vai aprender que não era bem a realidade. Educação financeira para jovens sardinhas. Não perca, disponível no Clube de Autores. Bom, vamos lá analisar os ativos que eu sempre analiso, basicamente, que são o Ibovespa, Petro, Vale, dólar. O que aconteceu hoje no índice? Tá, era o que a gente esperava mesmo que fosse acontecer. O índice vinha fazendo zigue-zague ascendente muito bonito, chegou numa região de resistência, o topo dessa congestão. Tá? Ontem tinha feito um dia bonito, ó, tinha caído até a média de 200, repicou muito bacana, chegou a subir bastante, voltou para a zona de resistência e topo de congestão, entrada de pressão vendedora. Então, nenhuma surpresa. A parte interessante é o volume, tá? Porque isso tudo aconteceu com um volume relativamente grande, tá? Igual o de ontem, acima da média, e isso chama atenção. O que acontece em região de topo de congestão e região de resistência? Entra a pressão vendedora, aqui está representada por esse pavio. O que a gente antevê para o futuro? Dificuldade para passar, claro, pode vir formando pequenos candles até chegar a essa região de resistência, ou pode acontecer a parte mais triste, que seria o seguinte, a formação de um topo duplo. Observa que esse é um topo, um fundo no meio. Se houver a formação de um candle aqui, ó, que identifique isso como um topo, então é a formação de um topo reflexo e a perda desse meio vai acionar a venda para trazer, primeiro, para essa projeção, que isso aqui é um suporte, e em segundo lugar, para a projeção disso aqui para baixo. Então nós vamos projetar isso para baixo, tudo isso na presunção de que venha se perder esse meio. Tá? É só mesmo para a gente trabalhar isso. Tem que ficar aqui desenhadinho na tela, que depois a gente vê esse tipo de coisa lá no futuro. Então, a projeção por um potencial, se vier a acontecer, topo duplo, é essa. Aqui para baixo em 104 e algumas coisas. Tá? Por volta de 104 e uns trocados. Aqui, ó, 105 para falar a verdade, 105 e 300. Tá? Então, mas isso ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, tem que formar candles para baixo, tem que perder esse meio e tal. Por que eu estou falando nisso? Porque isso é uma região de resistência. Tende a entrar pressão vendedora razoavelmente grande. E essa pressão razoavelmente grande puxa para o suporte anterior. O suporte anterior, junto com a média de 200, a média de 200 é o suporte, e está mais ou menos junto dessa região, está a congestão onde o índice veio durante um tempão. Ele veio até aqui, entre agosto e o final de novembro, nessa congestão, quando ele perdeu, testou o suporte, voltou e estava fazendo esse zigue-zague ascendente bem bonitinho aqui. Pois é, então nós temos que ficar atentos que é o potencial da pressão vendedora. Bom, e o outro lado da moeda? Se esse candle, observa que o candle ele tem uma sombra superior muito grande. Tá? Isso aqui é mais de 50% do tamanho do candle. Se essa sombra for superada, tá? O potencial do movimento é grande para cima. Você projeta esse mesmo candle para cima. Eu vou botar aqui também o desenho dele. Aqui está o tamanho do candle. Você projeta ele para cima. E aqui ele ali, um pouquinho mais para baixo, tem que encostar aqui. Isso. Tem que encostar ali. E esse aqui seria a projeção. Observe que no meio do caminho tem uma resistência. Então, mas poxa, Campos, você não está se decidindo. Não, porque isso aqui é um ponto de indecisão mesmo. Uma coisa era falar ontem. Ontem a situação era essa. Isso aqui tinha tudo para voltar a testar essa resistência. Chegou perto o suficiente para eu considerar isso como um teste de resistência. Então a sua resistência voltou para ser testada. Por isso que agora é um ponto de indecisão. Pode ir para lá, como pode começar a descer, topo, né? Tal, tudo isso como eu falei. Então ficar atentos, porque agora, infelizmente, é um momento de indecisão. E quem está de fora, quem não está posicionado no mercado, fica enrolado.
fica enrolado, está de fora, fica de fora. Quem está posicionado? Você comprou no meio disso aqui ou comprou nesse teste de média de 200? Minha sugestão é que você puxe seu stop, sabe-se lá onde ele estava, para a mínima do candle, desse candle de hoje, tá? Candle número 13 aqui. Bota o stop ali e já guarnece seu lucrinho, seja ele qual for, pequeno ou grande, mas guarneça o seu lucro no seu bolso antes que ele simplesmente desapareça. Porque não custa nada para aparecer um candle como esse aqui, ó, nessa posição, e você não vai ficar feliz se isso acontecer. No intraday, o dia foi bastante simples para quem operou logo no início. Houve um pequeno gap, o gap foi muito michuruca, de alta, e o primeiro candle aconteceu. Bonitinho, de alta. Aí começou a andar de lado, andar de lado, andar de lado, não ajudou grandes coisas, tal. Se o cara entrou no rompimento, ele ainda saiu no prejuízo. Se o cara comprou logo depois da abertura, se deu bem, mas não era a indicação melhor, dado o tempo de 60 minutos. Poderia ter sido feito, por quê? Poderia ter sido feito porque o candle de ontem foi muito forte, foi muito bonito, volume grande, rompeu aqui. Então, se o cara não conseguiu comprar ontem, ele comprou hoje na abertura. E se ele comprou na abertura, ele acabou terminando o dia com lucro. Poderia ter tido um lucro melhor, mas ainda acabou com lucro. Certo? Então é isso. Vamos ver agora o dólar futuro. O dólar futuro fez também o que a gente esperava. Região de suporte, vinha caindo. A gente falou, ó, isso aqui era um inside bar ontem. Se perder o inside bar, vai ter muita gente operando vendido. E aconteceu. Muita gente operou vendido, mas veio na região de suporte. Observa, desculpem. Observe aqui que essa é uma região de suporte. Encarou novamente o suporte, já tinha feito aqui, voltou a fazer, tinha feito novamente, voltou a fazer hoje. E aí entrou uma pressão compradora muito grande. Aqui houve notícias, tá? Teve alguma coisa lá, pronunciamento de Jeremy Powell, o cara lá do Fed, e aí houve o dia, vinha mais ou menos de queda no dólar, e de repente virou, inclusive o índice também estava subindo mais forte, começou a cair. Eu não sei o que ele falou, também não me importa. O que importa é o resultado. O resultado foi esse que andou aqui. E aí virou a pressão vendedora para a pressão compradora e agora tem tudo para ele voltar para o meio da congestão de novo. A parte limitante é a média de 9. A média de 9 vinha caindo forte, ele encarou a média de 9 e parou ali. Tá? Então essas linhas aqui são todas elas resistências e ele está encarando. Mas quando voltar, se voltar para a congestão, que é essa, a congestão está ali, pronto, aí volta a porcaria do zigue-zague para lá e para cá, para lá e para cá. Tá. Esse candle é bastante comprador, tá? Ele é um outside bar. Cuidado com isso. Eu sempre evito operar no dia seguinte a outside bar. Então, se você está pensando em operar como swing trade, cara, fica ligado, porque isso aqui tende. Eu sempre me machuco. Toda vez que tem o outside bar, eu me machuco. E eu gostaria que vocês não se machucassem. Então, fiquem atentos, evitem operar aqui por conta especificamente de ser um outside bar. O candle é bonito, o volume foi bom, tem tudo para trazer o dólar de volta para essa região, com certeza. Mas sendo outside bar eu evitaria operações. No day trade não, aí é outra coisa, é completamente diferente. Day trade, é outro mundo, outro universo. O dia que as pessoas aprenderem que day trade é uma coisa totalmente diferente de swing trade, elas serão mais felizes. No intraday, ó, deu isso aqui, os 60 minutos. Cadê o candle número 1? Tá aqui. Tá vendo como vinha com a pressão vendedora? Abriu em gap de baixa. A parte ruim é gap de baixa, primeiro candle positivo. Isso aqui sempre limita a venda. O cara fica, porra, agora tem os sinais contraditórios, fica difícil de fazer alguma coisa. O segundo candle foi um outside bar. Observa que ele superou a máxima e superou a mínima. Por pouquinha coisa, mas superou. Isso aqui machuca. Machuca muita gente. Imagina alguém que vendeu, o cara vendeu, botou stop ali, perdeu. Ou o cara comprou, botou stop aqui, perdeu. Stop curto, tragédia. Esse aqui é um inside bar do outside bar, padrão I/O, e depois rompeu para cima. Eu não teria feito essa compra por esse método, por quê? Porque está operando abaixo da média de 60, a média de 60 está quase plana, mas está operando abaixo da média de 60, de 20 nos 60 minutos. Eu não operaria essa compra, tal, mas eu operaria a compra aqui. Quando fez esse candle, sim, aí eu operaria esta compra e teria fechado o dia lá em cima, com um belo ganho de 50 pontos, daria bem. Mas eu não teria feito nem o trade de venda aqui embaixo, pela indecisão
em frente ao gap e o primeiro candle, e por ter sido um outside bar eu ficaria de fora disso. Petro, deixa eu botar Petro aqui. Petro abriu em gap de alta, isso é importante, tá? Isso aqui é um setup muito específico. Ela abriu em gap de alta e começou a cair. Quando ela entra, a partir do fechamento, tem gente que opera a partir da máxima do dia anterior. Eu prefiro operar desde o fechamento. Então, a partir do momento que ela abriu, tentou subir, caiu e perdeu o fechamento de ontem, isso aqui é um trap. Isso é uma armadilha. Essa armadilha é operável. Tá? O padrão usual é operar, vende aqui, né? O cara entra vendido aqui, nesse caso é vendido, podia ser comprado se fosse o contrário. O cara vende aqui e leva até o outro lado do dia. Eu não gosto disso. Por quê? Porque é muito incomum fazer. Isso aqui dá um engolfo. Tá? Isso aqui dá um engolfo. E eu não gosto. Eu não gosto, não é tão comum. Se você for olhar, não vai dar. Não são muitos que aparecem por aí. Então eu prefiro fazer a venda e vou fazendo parcial. Geralmente a parcial tem 50% do candle. Não chegou a dar parcial, pelo menos visualmente não chegou a dar parcial. Vamos ver aqui. Não, ficou aquém. A parcial estaria aqui. O que acontece? O cara não fez a parcial, levou o trade até o final do dia e saiu no leilão. Né? Saiu no leilão por quê? Porque o dia acabou. Né? Então o cara não tinha muito mais o que fazer. Mas dava o trade de venda. No diário, que é a parte que mais importa, isso é um mau sinal. Tá? Isso é um mau sinal, porque assim como é um trap, uma armadilha no intraday, também é uma armadilha para o pessoal que está no swing trade. Por quê? Porque muita gente, depois desse candle, esse é um candle de ignição. Tá? Esse é um candle típico de ignição. Volume, posição saindo da média de 20, depois do movimento aqui para romper o pivô de alta e armar o pivô de alta. Muita gente ficou armadilhada aqui. Por quê? Porque o cara estava esperando romper essa máxima, rompeu já na abertura. Rompeu, o cara mete a ordem de compra. Tá vendo essa sombra de subida? É justamente as ordens de compra, né, da rapaziada. E aí depois vem a pressão vendedora. Então muita gente vai ficar presa nisso aqui num primeiro momento. Sendo uma coisa feia, no sentido de eventualmente vir buscar a negativação desse candle. Não é legal fazer isso. Se superar, se amanhã superar e partir disso aqui, beleza. Aí isso aqui fica sendo, vamos dizer, um tropeção no meio do caminho. E a gente esquece isso, fica feliz da vida, vai buscar o alvo lá em 161%, alvo do movimento que a gente já tinha traçado. E aqui em cima, alvo desse candle de ignição. Mas tem que superar essa máxima. Antes disso, eu não operaria comprado. Porque ele fez o movimento, fez o pivô de alta e negou o pivô de alta voltando para aqui. Tá? Com o trap. Então eu não faria. O intraday foi venda o dia inteiro. Tá? Foi venda o dia inteiro. Mas aqui abriu com gap e o primeiro candle foi negativo. Gap de alta, candle negativo. Não teria operado isso. Tá? O cara que tivesse operado, teria operado pelo seguinte. Se você observar, ele superou a máxima de ontem já no primeiro candle. Quem opera com esse padrão, já fazendo na superação da máxima, o cara entrou aqui porque superou aqui, entendeu? Superou para baixo, né? Rompeu aqui para baixo. Então o cara teria entrado vendido nessa situação. Se o sujeito espera, e eu teria feito isso, porque eu faço dessa forma, mas eu não operei, tá? Para falar a verdade, eu não operei, eu já tive uma série de compromissos, não deu para fazer. Então eu não operei isso aqui. Mas se eu tivesse operando hoje, normalmente, eu teria operado nesse candle. Porque aí sim, observa que ele perde o fechamento de ontem. O fechamento foi esse. Aí aqui deu sinal de venda. Poderia ter entrado nesse candle ou no seguinte. O seguinte foi um inside bar. Quando perde um dos dois, eles estão basicamente no mesmo nível, teria vendido. Aí a venda dava nesse candle. Ou no candle 2 já tinha dado. Ou no candle 4, levando até o fechamento do dia. Vale. Projeção. Projeção é aquilo que eu falei. Se romper para cima, você vai. Quem está no trade, quem está comprado em qualquer lugar aqui ou comprou esse rompimento, fica ligado, né? Porque é difícil aqui você botar. Se você botar o stop nessa mínima, muito provavelmente você vai ser acionado. Porque é muito provável que amanhã abra em gap para baixo. Então você já vai ser acionado de primeira. Eu esperaria pelo menos o fechamento da primeira hora para ver o que vai acontecer. Aí espera a primeira hora e aí eu vejo. Deu uma hora muito violenta tal, você sai no 0 a 0, né? Perde aí a grana, infelizmente. Mas é melhor do que tomar uma violinada.
Eu esperaria pelo menos a primeira hora de amanhã, porque não vai ser nada incomum abrir um gap para baixo e depois potencialmente entrar a força compradora para tentar negar esse candle. E aí, se você botar o stop muito curto aqui, você vai se enrolar. Bom, vamos lá para a Vale. A Vale, como a gente falou, ela faz o gap para baixo e começa a pegar força para subir. Tá? Ela já fez isso várias outras vezes, ela faz isso com muita frequência, não é novidade. A Vale, quem acompanha a Vale sabe disso. Tá? Então, aqui o cara não se espantou, tinha puxado o stop para cá, não foi acionado, continua sendo guiado pela média de 9. Observa que a média de 9, essa azulzinha, não foi perdida, não foi perdida, e continua guiando os trades, guiando o movimento. Agora chegou no nível anterior. Quando chegou no nível anterior, entrou pressão de venda. A Vale está com muita dificuldade para ultrapassar isso, o que é absolutamente natural. Está chegando perto da sua máxima histórica, está chegando perto do seu valuation. Tem aqui uma porção de topos anteriores. Essa memória de preço, ela nunca desaparece. Nunca ela vai desaparecer. Tá? Então tá aqui, isso não vai ser esquecido. Como eu disse antes, eu estaria trazendo meu stop por mínima. Se eu tivesse comprado em qualquer ponto desse aqui, estaria trazendo meu stop por mínimas. E em algum momento eu vou ser tirado, seria tirado do trade, mas aí eu estou cuspido do trade para fora. Né? Não fui eu que saí, eu fui tirado do trade. Natural, acontece. Mas eu já estaria mesmo muito preocupado. Estando posicionado, estaria mesmo muito preocupado. A subida é boa, tudo é muito bacana, mas a dificuldade para passar essa região está muito grande. Tá? Isso aqui não preocupa, não. Mas se não ultrapassar e fizer um topo aqui, isso vai ser um topo mais baixo que aquele. E aí, topo mais baixo, a gente sabe onde é que essa dança termina. Não costuma ser muito agradável. Tá bom? Então é isso, galera. Ainda falta um vídeo que eu vou fazer sobre os destaques do dia. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um grande abraço para todo mundo e amanhã, 8 horas da manhã, estamos de volta ao vivo para discutir os assuntos do dia. Valeu? Abração, tchau, tchau.